Bom, o tema de hoje é você e seu orçamento. Quanto de dinheiro é suficiente? Cartões de crédito, termos fáceis, compra agora e pague depois, descontos e pechinchas, hambúrguer ou carne assada. Eu estou esgotada. Hoje em dia, não há uma maneira fácil de sair à frente no final de cada mês. Em termos financeiros de nossa cultura, parecem fáceis e razoáveis, mas muitas vezes acabam sobrecarregando as famílias com anos de endividamento. Às vezes, o seu planejamento orçamentário estoura e para você não cair no endividamento, você deve aprender a lidar com o dinheiro nos termos de Deus. Como uma família pode evitar o tipo errado de gasto? Qual a atitude certa em direção a finanças? Realmente existe dinheiro suficiente? Como podemos satisfazer por aquilo que não temos? Existem algumas bases que são encontradas na Bíblia. Estude essas passagens e dê sua resposta. Então, a número 1 diz o seguinte: quanto do seu mundo pertence a Deus? Leia Salmo 24:1, 50:10 e 1 Coríntios 10:26. Leiam essas passagens são bem esclarecedoras. E a resposta é: tudo pertence ao Senhor. Número 2, leia Lucas 12, de 13 a 40. Quantos princípios básicos encontramos nessas passagens para as mulheres de hoje com seu dinheiro? E seu dinheiro? Bom, cuidado com o amor ao dinheiro. Preocupe-se com as coisas celestiais. A vida não consiste só em dinheiro, né? Somos mordomos. A Deus pertence tudo. O homem é mais valioso para Deus do que qualquer coisa. Não deseje o que você não tem. Vida real não está relacionada a riquezas. Deus providencia tudo o que precisamos. Dê a outros, ajude, esteja preparado para quando Deus vier, quando Jesus Cristo voltar. Letra B. Número 2. Letra B. Brevemente conta a história do homem desses versos, do 16 ao 21. Por que ele é chamado de tolo? Então, aquele fazendeiro que trabalhou, destruiu o seu celeiro, construiu o maior, e quando ele finalmente foi sentar para regalar, para aproveitar a riqueza, aquela noite Deus o levou, ele morreu. Então, assim, tolo, por quê? Porque ele não sabe, ele não controla o tempo dele. E ele tem que lembrar que a vida pertence a Deus e está na mão de Deus. Então, nós devemos procurar gastar o nosso tempo com as coisas do céu, né? Se a gente desperdiçar nossa vida com as coisas da terra, não vai levar nada. Não que o trabalho não seja bom, pelo contrário, foi Deus que instituiu o trabalho. Mas nós devemos também preocupar com as coisas celestiais. Letra C. O que devemos estar preparados? Como devemos nos preparar para este evento? Que evento esse? A volta de Cristo. Então, nós devemos o quê? Ter fé, ler a Bíblia, orar, confessar os nossos pecados, ter a comunicação aberta com Cristo, não é verdade? Pregando a palavra, fazendo discípulos, amando a Deus, amando ao próximo. 3. Como a história de Salomão em 1 Reis 3 a 15 é comparada com a história do rico fazendeiro em Lucas 12. Do fazendeiro a gente já viu anteriormente, e a de Salomão é a passagem que Deus pergunta dele o que ele quer, e Salomão, o que Salomão escolhe? Salomão escolhe a sabedoria. Então, para que ele escolhe a sabedoria? Para saber lidar com o povo de Deus, para saber lidar com o reino, com as coisas celestiais. Então, é importante buscar primeiro o reino de Deus. Nossas obrigações, somos mordomos, devemos nos preocupar com a igreja. Deus quer que usemos o nosso dinheiro com sabedoria e com os princípios de Deus, não com os princípios do mundo. Temos que ter cuidado, né? Porque o princípio do mundo, às vezes, diz assim, passe quantas vezes você quiser e tal. E acaba que a pessoa fica mais endividada. Cuidado. Número 4, leia Atos 4:32 até o 5:11. Letra A, descreva a situação financeira do jovem das igrejas de Atos. Então, todos cuidavam um dos outros, nada básico faltava, eles compartilhavam um com o outro.
Letra B, qual foi o pecado de Ananias e Safira? Eles mentiram contra o Espírito Santo e também foi orgulho de querer ser igual, né? De ser elogiado. Lembra que Barnabé tinha acabado de vender um terreno e tinha entregue tudo que ele tinha ganho daquele terreno, mas eles não eram obrigados a fazer isso. Fizeram e mentiram por orgulho também. Número 5. Como equilibramos o que damos e o que precisamos? Leia Mateus 7, de 7 a 11, Filipenses 4, 10 a 20, 1 Coríntios 16, 2. Né? Então, devemos o quê? Primeiro, orar pedindo a direção de Deus. Ele nos ama e dá com amor o que a gente precisa. Deus é tão bondoso. 2, contribuindo na obra, né? Nós devemos dar com alegria, ajudando a igreja, ajudando os missionários. E 3, ajudando os necessitados, aquelas pessoas que estão precisando da nossa ajuda. Número 6, o que aprendemos com essas passagens para a mulher nos dias de hoje e o seu orçamento? Letra A, escreva 3 princípios que você aprendeu sobre o orçamento e como isto está relacionado à sua fé. No meu caso, eu botei assim, que precisamos orar, planejar e ajudar. Mas também tem outras coisas que você pode ter aprendido, né? Estamos no mundo de Deus, então tudo pertence a Ele. Acreditar que Deus vai suprir as necessidades. Se preocupar primeiro com as almas antes do celeiro, aquela ideia lá do fazendeiro. Procurar sabedoria, se sacrificar pelos outros e ser honesto com o dinheiro. E a letra B diz: reveja o seu orçamento aplicando esses princípios. Faça as alterações necessárias para trazer o seu orçamento para baixo da linha guia das escrituras. Você pode economizar mais, né? E basicamente, minhas irmãs, cuidado com as finanças, planeje, né? Se tem esposo, faça planejamento orçamentário com seu esposo. Se é solteiro, faça planejamento com as suas finanças. Cuidado com querer mais e mais. Nós temos eu vou dar um exemplo do pé, né? Nós temos 2 pés, a gente não precisa ter 50 pares de sapato, mas tem gente que quer ter um sapato para cada roupa, tem que ter esse cuidado, até porque sapato tem validade, às vezes sapato fica velho, desgruda, temos que ter esse cuidado. O ter dinheiro não é pecado. Pecado é amar o dinheiro, né? Então nós devemos ter esse cuidado, devemos investir na obra, devemos ser bons mordomos. Então é uma pequena pincelada sobre finanças. Tem muitas coisas que a gente poderia estar falando aqui. Foi muito boa a nossa reunião e espero que as irmãs cresçam, aprendam mais da palavra de Deus. Um beijo.